semana que vem nós vamos ter análise de sobrevivência com a professora Silvia, vai sair o material pré-aula, talvez hoje ainda, e nós vamos ver mais um pouquinho de regressão. O Valmes ia estar com a gente semana que vem, mas nós optamos por fazer uma reorganização tanto da aula dele quanto dos conteúdos aí. Eu cobri algumas partes hoje que ele queria falar. Na lógica do curso ficou melhor, e nós também estamos tendo que lidar com a situação de 30 ofertas de disciplina em período remoto especial, que começa semana que vem. Tem um esforço muito grande do Valmes envolvido nas atividades, então a gente, dentro da configuração ótima aqui, a gente fez uma redivisão, sem prejuízo de conteúdo, e talvez maior efetividade na cobertura dos assuntos. Então vocês vão ver lá na página Moodle que teve uma pequena alteração. O que eu queria fazer aqui, baseado por perguntas de alunos, é algo, volto a dizer, totalmente extra, sem conexão com o conteúdo formal do curso, que diz respeito tanto ao tratamento de dados métodos quadrados, quanto da interpretação do método e também do conceito de grau de liberdade. Eu queria rapidamente deixar uma ponderação aqui para vocês, que ajuda a desenvolver intuição para esses modelos de regressão de uma forma geral, modelos lineares de uma forma geral. A gente já viu que a média é o ponto de gravidade de um dado, mas tem uma outra forma de pensar numa média, que eu vou tentar ilustrar com essa figura aqui. Se eu tiver só dois dados, 3 e 5, a média é 4. E eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu pegando dois dados e colocando num gráfico, eu posso representar dois dados, sendo o primeiro, no caso, 3 e o segundo, 5, aqui nessa figura que vocês estão vendo. Se eu tiver 3 dados, eu teria que representar num gráfico 3D, já seria difícil, né? Já seria em 3 dimensões. Se eu tiver 100 dados, eu tenho um vetor no espaço de dimensão 100. Então, um conjunto de dados, do ponto de vista matemático, ele é um vetor. A gente pensa que é um vetor de dados, porque a gente cria um vetor no computador, mas ele é um vetor. Formalmente, ele é um vetor que define algo num determinado espaço. Sem perda de generalidade, vamos pensar que eu tenho um vetor de tamanho 2. Tenho dois dados, 3 e 5. Uma galinha botou 3 ovos, outra galinha botou 5. São os meus dois dados. Então, está aqui representado esse vetor. O que é a média? A média é o seguinte: é um valor que representa todos os dados. Ele é comum a todos os valores. Então, a média representaria um vetor no espaço que é comum. Seria 1 com 1, 2 com 2, quer dizer, a reta que representa os dados serem iguais, né? Então, o que eu teria? Que o 3 é um dado abaixo da média, então tem aqui o 3 é abaixo da média, e o 5 é um dado acima da média. Tá certo? Então, esses são dois dados que podem ser simplificados na média 4. Né? Que cada dado todos têm a mesma média, então todos são iguais, é essa reta aqui. Então, eu posso definir que, ao projetar nesse espaço que a média, que os dados são comuns, esse vetor, aonde isso aqui forma 90 graus, eu identifico o valor da média. Então, o 4, ele é simplesmente a projeção do vetor de dados em Rn, tenho n dados, no vetor onde todas as coordenadas do vetor são iguais. Então, ao fazer essa projeção, o ponto que eu atinjo é a média. Ou seja, eu fiz uma decomposição entre o que é o vetor de dados, que é o preto, o que é o meu modelo, que é esse vetor azul, e o que é o desvio do modelo, que é o resíduo. A soma de quadrados nada mais é do que o tamanho desse vetor. O grau de liberdade é a dimensão do espaço onde esse vetor está. Então, o grau de liberdade, esse vetor está no espaço de dimensão 2, esse vetor está no espaço de dimensão 1, o vetor azul, e a diferença deles vai estar, consequentemente, no espaço de dimensão 1. Se eu tivesse 50 dados e ajustasse a média, eu teria esse vetor no espaço de dimensão 50, esse vetor no espaço de dimensão 1, porque a média é um valor, e esse vetor no espaço de dimensão 49. Por isso que a gente divide o desvio padrão pelo
pelo n-1. Então, a soma de quadrado dividido pelo tamanho do espaço, o tamanho do vetor dividido pela dimensão do espaço que ele habita, é o quadrado médio. Se isso é feito com vetor de resíduos, com vetor de desvio do modelo, isso é a variância. Por isso que divide por n-1, porque a variância é desvio em relação à média. Se eu fizer qualquer modelo linear, ele vai definir para mim aqui, em azul, não mais um vetor no espaço de dimensão 1, mas um vetor no espaço de dimensão igual esse modelo determina, igual ao número de parâmetros que ele tem. Então, os modelos lineares, todos eles gozam dessa propriedade que é a representação no espaço euclidiano. Modelos não lineares, modelos que têm respostas que não são contínuas, não são normais, eles não gozam dessa propriedade. Então, isso é porque os modelos são tão atrativos. Então, resumindo, em modelos lineares vale o triângulo, onde você tem os dados numa dimensão n. Deixa eu ver aqui. No vetor preto, eu tenho a dimensão, um espaço de dimensão n dos dados. Então, se eu tenho 50 dados, isso aqui está em R50. Eu tenho um modelo com a dimensão dada pela complexidade do modelo e tenho o que sobra nesse espaço. O que é um modelo bom? Um modelo bom, o vetor do modelo é grande em relação ao vetor do desvio do modelo. O modelo ruim, esse desvio é grande. Então, os modelos lineares, do ponto de vista de matemática, são vetores no espaço euclidiano e a qualidade do modelo tem a ver com o tamanho do vetor e o tamanho do espaço que ele habita. As somas de quadrados são tamanhos de vetores, os quadrados médios são tamanhos dos vetores padronizados pelo espaço que ele habita. E o grau de liberdade é a dimensão do espaço que o vetor habita. Então, essa é a interpretação desse conceito, né? E o modelo de regressão e os modelos lineares, de uma forma geral, todos cabem nessa caixa, e esse modelo pode se desdobrar em vários subvetores, etc. Então, isso é um tema que na estatística se chama modelos lineares, e de forma mais geral é um tema da matemática, que é a álgebra linear. Então, a álgebra linear é o workhorse, como se diz, né? O cavalo de trabalho aí dos modelos de regressão, tá? E essa interpretação pode ser generalizada em vários aspectos. Então, essa é uma curiosidade, mas que explica um pouco essa terminologia e o sentido dessas coisas. De novo, volto a dizer, isso não faz parte do conteúdo formal do curso. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, além da interpretação de centro de gravidade, além da interpretação de dimensão de espaço, a média pode ser vista como alguém que minimiza uma soma de quadrado dos erros. Então, se eu tenho um conjunto de observações, e aqui eu chamei de x ao invés de y, se eu tenho um conjunto de observações x, desculpa, esses slides não foram pensados para ser apresentados hoje, se eu tenho um conjunto de observações, um conjunto de dados, todos eles vão se desviar de um valor central. E eu posso perguntar assim, aonde eu coloco esse valor central para que ele fique mais no meio dos dados? É a ideia do centro de gravidade. Só que ela pode ser formalizada. Como que eu acho o centro de gravidade? Eu faço o seguinte, eu vou pegar todos esses desvios e elevo ao quadrado. Ao elevar esses desvios ao quadrado, eu tenho uma função. E eu posso fazer uma pergunta objetiva para essa função. Quem é o valor de V que deixa esses desvios o menor possível? Isso é o método de mínimos quadrados. Então, eu vou pegar essa função que está aqui embaixo, que é a soma dos quadrados dos desvios, e vou procurar o valor de V que minimiza essa função que a gente chama de função perda. Então, o L ali é no sentido de loss do inglês, loss function, função perda. Então, esse conceito eu posso usar, e se eu maximizar esse V, se eu maximizar essa função, eu encontro o valor de V. Na matemática, eu posso fazer, pegando essa função, resolvendo a primeira derivada, igualando a zero, vendo que a segunda derivada é negativa. Mas eu posso simplesmente tratar isso como um problema de otimização.
computacional. Eu pego essa função, e é isso que está sendo feito nesse código aqui, coloco a função definida aqui e passo ela para um otimizador. Isso aqui é um otimizador, não se preocupe com os detalhes, só com a mensagem. Falo, ó, otimize essa função. O que é otimizar? Encontre o valor de m que me dá o menor valor dessa soma aqui. E aí ele vai lá e encontra esse valor, que é exatamente a média dos dados. Ah, olha só, a média dos dados calculada como média, somatória de y e isso calculada como função. A mesma coisa é feita com a regressão. Só que ao invés de encontrar apenas um m, ele faz o mesmo raciocínio para beta 0 e beta 1. Essa função, que pode ser a soma de quadrados, pode ser a verossimilhança, por exemplo. Pode ser qualquer função objetivo. É a função que define o critério que eu julgo para dizer que o meu estimador é bom. Então, essa função pode ser tratada numericamente ou analiticamente, não interessa. Isso é um detalhe, é lógico que analiticamente é mais preciso, mas é um detalhe. O que é importante é a ideia. O meu parâmetro, a minha média, os meus betas, o meu parâmetro, ele minimiza uma função objetivo. Ele é um problema de otimização, de encontrar um ponto ótimo. Tá? Então, essa é a interpretação da média, que é a mesma que é feita para a regressão. Agora, uma pergunta que foi bem colocada a respeito de dados atípicos. Quando eu tenho dados atípicos, eu posso ou excluí-los, porque achar que ele não é adequado, eu posso transformar os dados, como nós fizemos no exemplo da máquina de vendas de refrigerantes, mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso pensar, olha, o problema do dado atípico é que ele tem o que se chama em inglês muito leverage, muito alta. Ele puxa a reta toda para a direção dele. Vocês viram no primeiro exemplo da máquina de venda como é que o modelo com e sem o último dado tem influência. Eu posso diminuir essa influência. Como que eu posso diminuir? A função quadrática, ela é muito forte, ela penaliza muito o desvio grande. E o dado atípico vai ter um desvio grande. Então, se eu pegar uma função quadrática, o dado que desvia do ótimo um pouquinho, ele tem uma perda, que é o que está no eixo y, pequena. Mas o dado grande vai ter uma perda muito grande. Essa função de penalização ou perda, eu posso colocar uma função menos dramática. Por exemplo, eu posso colocar uma função linear aqui. E aí ela não vai dar tanto peso para aquele dado atípico. É uma outra coisa que pode ser feita. Então, se vocês olharem aqui, eu fiz o mesmo exercício, só que ao invés de maximizar os dados, eu maximizei ao invés de minimizar a soma de quadrados, eu minimizei os módulos, que é uma função perda reta, não é uma função perda quadrática. E aí está aqui, quando eu faço essa conta, ele me retorna um valor, e esse valor, surpresa, surpresa, é o valor da mediana. Tá? Tem um errinho aqui, que é uma diferença numérica, mas é basicamente a mediana dos dados. E essa função perda ainda pode ser generalizada. Por exemplo, aqui a função quadrática, esse cara me dá a mediana, uma função perda com essa cara que vocês estão vendo aqui, na última me daria a moda dos dados. Seria o ajuste da moda. Além do mais, essa perda pode ser assimétrica. Pode ser que eu tenha uma perda maior em subestimar do que superestimar. Aí o meu melhor estimador não é mais a média, é um quantil. Se essas funções forem retas, com inclinações diferentes, as estimativas vão me dar diferentes quantias das distribuições do dado. Então, a mediana aqui no meio e quantias aqui. O que é uma função perda assimétrica? Por exemplo, você quer ver se vale a pena um medicamento. Você tem duas coisas, né? Você pode dar, por exemplo, uma dosagem do medicamento. Se você der uma dosagem maior, você pode ter uma perda, porque você deu uma dosagem maior, por causa de toxicidade do medicamento, ele vai custar mais caro, porque vai ter mais princípio, etc. Se você dá uma menor, ele pode não curar, jogar dinheiro fora, criar resistência, se for antibacteriano, etc. E aí, o que você pode é que nem sempre o ponto ótimo significa uma perda equilibrada, uma perda simétrica. Um remédio com pouco efeito colateral vai ser um remédio onde essa situação vermelha aqui do começo é mais favorável. Olha, você tem menos erro em superestimar e tem mais erro em subestimar. Por exemplo, um antibiótico que
pode conferir resistência se não dá a quantidade suficiente. Então, nesse caso, você teria uma perda assimétrica, né? Eu costumo falar, parece nome de filme, né? Perdas assimétricas, né? Então, o fato é que essas funções objetivas, o que elas estão mudando? Ao invés de fazer um ajuste de mínimos quadrados, eu estou fazendo uma outra função objetivo, que não é uma função quadrática, pode ser de mínimos quadrados, pode ser de verossimilhança, pode ser de mínimos módulos, e pode ser de vários formatos, pode ser assimétrica, eu posso ter uma função que seja curva até um momento e reta em outra, então isso dá origem aos métodos chamados como robustos em estatística, métodos que tentam tratar da sensibilidade a dados extremos sem jogar o dado fora, é uma das possibilidades. Então isso aqui é um componente para aqueles de vocês que têm uma formação matemática, apreciarem um pouquinho a aplicação da matemática no contexto da estatística, e para aqueles que não têm, dizer que essas ideias que a gente utiliza, elas usam conceitos da matemática e são implementados através de códigos computacionais, né? Então, a matemática, não me interessa aqui os detalhes técnicos da matemática, mas me interessa a intuição. É uma ferramenta para a gente enxergar o mundo. Por isso que ter uma noção básica do raciocínio matemático, não das técnicas matemáticas, nos ajuda a fazer representações da realidade que nos permitam compreendê-las melhor. E é por isso que a gente acaba, né, nos cursos, tem curso de álgebra, curso de estatística, os alunos têm que fazer álgebra linear, têm que fazer cálculo, têm que fazer as disciplinas para dar conta de tratar desses temas. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, e, por fim, eu queria, em 5 minutinhos aqui, se nos resta ainda, fazer um reforço, porque o Fernando Maia falou bastante de código reproduzível, né? Ciência reproduzível, código reproduzível, e falou também em ferramentas de documentos dinâmicos. O que é essa ferramenta de documento dinâmico? Então, eu queria usar como isso o nosso curso. Se vocês pegarem aqui, eu vou dar exemplo de 2 coisas que usam documentos dinâmicos no nosso curso. A primeira delas, deixa eu ver aqui, a primeira são os slides do curso. A forma como os slides são construídos são utilizando documentos dinâmicos. Então, se vocês olharem aqui, esse slide ele começou com o arquivo Markdown, como foi ilustrado. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu pegar 2020 ESD. Esse é o arquivo dos slides da segunda parte da nossa aula. Então, isso aqui é uma linguagem de programação. E o que eu queria pegar, por exemplo, no comecinho da aula, onde eu mostrei aquela questão de modelagem, olha só, eu não insiro as figuras. Eu tenho aqui um código que ele roda e ele cria as figuras na hora que o arquivo é processado. Então, aquelas representações visuais, elas estão programadas aqui no meu programa, e quando eu rodo, ele simplesmente, se vocês forem ver aqui na janela, eu vou fazer na mão, mas na prática eu não preciso fazer isso, eu simplesmente rodo esses comandos aqui e tenho a figura feita ali. Então, o meu processo de produção de slides é escrever um arquivo, que é um documento dinâmico. No caso, eu estou usando aqui uma linguagem chamada... É um TeX processado com Niter, mas poderia ser um Markdown, poderia ser várias coisas, né? Os slides foram originalmente produzidos em Markdown por César, mas como eu sou da velha geração, eu uso um formato um pouquinho anterior. Mas uma vez que eu fiz a modificação ali, eu simplesmente venho nessa tela, rodo aqui métodos estatísticos de pesquisa científica 2020 10B. Esse documento, compilo com PDF LaTeX nesse comando aqui. E aí vocês já vão ver onde eu quero chegar com isso. Eu estou em outra pasta.
Então, se é para fazer uma correção no slide ali, como eu já fiz das correções que eu detectei enquanto eu dava aula, eu rodo aqui, pronto, o PDF está atualizado. E a outra coisa que tem a ver com o interesse aí de vocês, às vezes vocês perguntam da questão das provas, eu queria mostrar para vocês como são feitas as questões e como a coisa não é necessariamente trivial. Essa aqui é aquela questão que foi apresentada como e-mail, e-mail, spam, e depois numa outra prova, aquela questão da imagem que tinha uma deformação e o conteúdo fosco. Então, isso aqui é assim que a questão é feita. O que é isso? Existe uma série de comandos aqui, ó, que vão fazer o sorteio dos dados para vocês. Por isso que vocês têm provas diferentes. Então, esse sorteio dos dados aqui, ele gera, eu escolhi alguns valores ali, por exemplo, o valor da prevalência ou percentagem de alterações no exame, ele gera algumas probabilidades, essas probabilidades geram os resultados. E aqui eu faço a pergunta, e a pergunta pode variar de um para outro. Então, as perguntas estão em programações aqui, e essas programações, elas envolvem sorteios. Então, o mesmo enunciado para uma pessoa pode sortear com um pedaço de frase, com o valor da frase, um texto, para um e outro valor para outro. Tá? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é fazer vocês conversarem sobre as questões. Se eu faço uma prova só, vocês vão conversar sobre qual a resposta certa. Se eu faço duas provas diferentes, vocês vão começar a conversar sobre como eu chego na resposta certa. Então, é um instrumento didático bastante legal, dá muito trabalho, são horas para fazer uma questão. Isso aqui é um processo extremamente difícil, dá bug, como vocês sabem que fazem, nós tivemos problemas com o gabarito de algumas questões, tentamos corrigir o mais rápido possível e dentro da nossa possibilidade, mas é um processo que é bastante interessante porque ele estimula com que as pessoas discutam os fundamentos do problema. E aí, vocês, rodando isso aqui, a gente pode gerar as questões. Então, é uma programação que está envolvida, ela não é isenta a erro, a gente tenta colocar algumas camadas de teste, e às vezes há coincidências numéricas terríveis. Às vezes a bugs tinha um corte lá em 85, que eu digitei 80 por erro, e às vezes tem um resultado que o errado deu a mesma resposta do certo. Então, o que é isso? A gente tem que colocar mais camadas de proteção. Então, é assim que são feitas as questões que vocês estão fazendo, né? E o espírito é promover o debate entre vocês, para que vocês conversem, a ideia é que vocês conversem e coletivamente cheguem à conclusão qual que é melhor. É lógico que alguém pode resolver fazer individualmente a questão, mas se resolver conversar, está aí um estímulo para trocar ideias e visitar, e por isso que de uma tentativa para outra a questão muda também, né? Porque senão não tinha sentido fazer várias tentativas. A ideia da tentativa é que ela mude e vocês possam reforçar os conceitos, contrastar as frases e assim por diante. Então, eu queria deixar essa ilustração para vocês. Tudo isso faz parte de documento dinâmico. Eu não faço várias provas diferentes, eu faço um código que gera várias provas diferentes. Tá? Então, é isso. Por hoje é só. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Então, vamos lá. Desculpa, Maria, eu não identifiquei. Depois que eu vi a sua, eu comecei a identificar as setas. Espero que tenha ficado claro. Samantha, eu não sei responder essa pergunta dos materiais depois que encerra a disciplina. É uma questão da PRPPG, eu não saberia responder agora. Ana, em sala de aula eu costumo fazer bem mais piada, né? Mas aqui eu fico me segurando. Alexandre, essa abordagem dos últimos slides, eu vou destacar esse slide e coloco na página, ou se eu esquecer, você me escreve, eu mando para você, se você teve interesse, né, nessa parte da representação geométrica, com satisfação, eu compartilho esses slides aí. Então é isso, gente, obrigado a toda a equipe, até a próxima.